Bem-vindos ao NutriEduca Mais, o seu espaço para florescer ideias nutritivas. Aqui compartilhamos as melhores sementes da educação nutricional infantil e juntos florescemos estratégias lúdicas e educativas para as crianças crescerem saudáveis e felizes. Eu sou a nutricionista Adriana Reis e este é o NutriEduca Mais. Você está preparado para nutrir o futuro? Vem comigo! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no NutriEduca Mais. Eu sou a Adriana Reis, nutricionista, e hoje nós vamos conversar sobre contos de fadas, ou melhor, contos nutritivos. Você, nutricionista escolar, provavelmente já viu contos de fadas sendo utilizados pelas pedagogas. É muito comum as escolas utilizarem esses contos de fadas, como Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, João e Maria, João Pé de Feijão, Algumas Princesas e outras histórias, né? Eles utilizam essas histórias porque são histórias que têm lições de moral e de valores por trás, tá? Então, cada história tem uma lição ali para ser passada para a criança, por isso eles utilizam. Além disso, são histórias muito antigas, tá? Tem histórias aí com mais de 100 anos, muito mais. Então, são histórias também que têm personagens que chamam a atenção das crianças, desafios, aventuras, tudo isso envolve a criança ali na história, tá? Então, se as escolas utilizam essas histórias, por que não aproveitar isso na educação nutricional? Mas nós temos um desafio. Essas histórias, esses contos, né? Eles não têm um objetivo de ensinar sobre alimentação saudável, né? Então, como nós podemos adaptar essas histórias para ter o objetivo de falar sobre alimentação, de falar sobre nutrição, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Eu vou mostrar 4 histórias da Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, João Pé de Feijão e Alice. Vou mostrar essas 4 hoje. Se vocês querem outros contos de fadas, deixe aqui no comentário qual é o próximo conto de fadas que vocês querem que eu faça a adaptação, tá? Eu vou mostrar aqui algumas formas de adaptar essas histórias, mas fica para você se inspirar ou criar o seu próprio conto nutritivo, tá bom? Vou começar por uma das histórias mais antigas e mais famosas, a Chapeuzinho Vermelho. Então, essa história se chama Chapeuzinho Vermelho e a Cesta de Frutas. Nessa história, a Chapeuzinho ela é muito esperta. Ela sabe quais alimentos vão ajudar a vovó a se recuperar. Então, ela monta uma cesta de frutas e não de doces. Aqui, vocês podem montar a cestinha com as crianças, colocando as frutas, as cartas das frutas, dentro da cestinha, tá? Então, aqui tem diversas frutinhas que estão na história e vocês podem ir montando a cestinha com as crianças. Vamos ver o que a Chapeuzinho vai colocar na cesta? Eles vão pegando as cartinhas e colocando na cestinha. Com a cesta pronta, a Chapeuzinho foi pela estrada fora. E aqui a música é um pouco diferente, olha só. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar essas frutas para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Então aqui é a mesma coisa da historinha original, o lobo mal. Ele quer desviar o caminho da Chapeuzinho Vermelho e ele consegue. Esse lobo mal, ele tá com muita fome. Vamos ver o que ele gosta de comer? Ele chega primeiro na casa da vovó, ele prende a vovozinha. A Chapeuzinho chega, ela estranha a vovozinha, né? E aqui, ele é um lobo mau muito guloso, porque ele quer comer as frutas, todas as frutas da cesta. Ele não quer comer a Chapeuzinho nem a vovó, ele quer comer todas essas frutas. Mas a vovó consegue sair do armário e conta para Chapeuzinho que ele é um lobo mau muito guloso. Mas como elas são muito boazinhas, elas convidam o lobo mau para comer as frutas com elas, compartilhar a cesta de frutas. E para isso, eles preparam um piquenique. Então, olha só, essa história
ela é diferente. Ela traz as frutas, ela traz o momento ali de compartilhar o lanche. E vocês podem utilizar esses palitoches para contar a história ou permitam que as crianças, a partir de 3, 4 anos, que estão na fase do faz de conta, permita que eles contem a própria história. Então, você teria outra ideia de uma história da Chapeuzinho com alimentos saudáveis? Então, permita que eles montem a cesta, que eles brinquem com o palitoche, que eles criem a própria história. Então, depois de contar a história, o que vocês podem fazer? Levar uma cesta com as frutas de verdade e apresentar, fazer uma roda sensorial ali, deixar as crianças explorarem o mamão, o abacaxi inteiro. E depois eles podem fazer a degustação de cada fruta individualmente, tá? Ou você pode levar 3 opções de frutas da história. Outra opção é fazer uma oficina de culinária com as frutas, preparando o quê? Uma salada de frutas. Então é a salada de frutas da Chapeuzinho Vermelho. E uma opção aqui, no verão, preparar um picolé. Eu tenho uma receita de picolé que é uma salada de fruta que você coloca no copinho e coloca iogurte natural adoçado. Coloca o palitinho e vira um picolé cremoso e super refrescante ali com as frutas, tá? E agora pensando em refeições temáticas da Chapeuzinho, nós precisamos lembrar que as refeições temáticas são um momento diferente, um momento especial. Então, precisamos pensar tanto no cardápio como na decoração. E a decoração, eu sempre peço ajuda, auxílio das professoras, para elas criarem as decorações ali com as crianças, para que eles possam eles mesmos criar, né? E depois ver o que eles produziram no ambiente do refeitório. Teve uma professora que fez um lobo mau gigante, onde a gente podia tirar foto. Então, a toalha da mesa, vocês podem colocar uma toalhinha, uma toalha xadrez, de piquenique, colocar um vasinho ali no centro da mesa, para realmente criar um ambiente diferente. Eu levei também uma réplica de grama para a entrada do refeitório, para remeter à floresta, da Chapeuzinho. As professoras levaram folhas para colocar ali na entrada. Então, essa é a decoração, tá? E agora pensando em cardápio, nós temos 2 possibilidades. Nós podemos fazer uma refeição temática, que pode ser um almoço ou jantar, e podemos fazer um lanche temático, tá? Que pode ser um piquenique, tirar as crianças ali do ambiente do refeitório e preparar um lanche que vai ser um piquenique num ambiente aberto, num jardim da escola, tá? Então, começando pelo cardápio, o que eu já fiz? Eu coloquei o feijão vermelho no lugar do feijão que eles estão acostumados, para conhecer uma leguminosa nova. Então era o feijão da Chapeuzinho. A salada era de folhas escuras, porque era da floresta do lobo mau. A sobremesa pode ser uma salada de fruta, mas naquele dia eu queria levar uma sobremesa doce. Eu coloco um doce por mês e naquele dia eu coloquei na refeição temática. E eu comprei aquelas bases de tortinha de limão, de morango, comprei a base da tortinha, mas vocês podem fazer se tiver oportunidade. Aqui lá não tinha como preparar essas tortinhas, a gente comprou pronto, colocou iogurte natural dentro e colocou as frutinhas em cima. Então era a cestinha de frutas da Chapeuzinho, tá? Essa é uma opção de almoço ou jantar. E de piquenique, vocês podem preparar a salada de fruta, sanduíche natural, que a vovó que preparou, suco natural, pode ser um suco de melancia ali, porque vai ficar vermelho, da cor da Chapeuzinho, tá? Então essas são algumas possibilidades aí de refeições temáticas. E agora a história João e Maria, uma aventura entre doces e alimentos nutritivos. Aqui a história é bem parecida com a original, só que eu dou um toque nutritivo no final. Vamos ver? Então aqui são 2 irmãos num reino distante. Eles começam a explorar a floresta jogando migalhas de pão. Só que um pássaro comeu as migalhas e eles acabam se perdendo na floresta. E eles encontram uma casa cheia de doces. Olha essa casa. Essa casa era feita de marshmallow, de chocolate, de balinha fine, de bolacha, mas tinha uma bruxa. Então aqui vocês
podem mostrar do que era feito essa casa. Ó. Tem as cartinhas dos doces aqui, ó, bolacha, tudo que tem na casinha, ó, marshmallow, tá? Tem refrigerante também, que é o que junta, que liga, né, a estrutura da casa, aqui a Fini, que é o telhado da casa. Vocês podem ir perguntando onde tá os doces que eu tô mostrando na casinha, né? Chocolate. Só que nessa casa vivia uma bruxa. Uma bruxa má. Essa bruxa queria comer as crianças e por isso ela prendeu o João numa gaiola e ficou dando doces pro João. Só que o João, ele começou a passar mal, né? Começou a ficar fraco. E a Maria sabia que precisava salvar o seu irmão. Então, enquanto a bruxa dormia, ela foi lá, pegou a chave e salvou o seu irmão. Desesperados, eles saíram correndo pela floresta e deram de cara com uma outra casa. Essa casa era diferente. Era uma casa feita de frutas, legumes. Então ela era de melancia com telhado de cenoura, janelas de carambola, porta de melancia e laranja. Tinha um jardim de brócolis, morango, cereja e tinha o quê? Uma bruxa boazinha. Então aqui nós temos a bruxa boazinha da história, tá? Essa bruxa, ela se chama Felícia e ela vai ensinar às crianças a importância de comer esses alimentos e de não consumir doces em excessos. Então ela explica o que acontece, que foi o que o João passou, né? Quando nós consumimos muitos doces. Então aqui, essa bruxa vem ensinar às crianças a importância de comer mais frutas, legumes e verduras e consumir com moderação doces. Então eles vão para casa levando as verduras, as frutas que eles conheceram com a Felícia e ela mostra o caminho de volta para casa, tá? Então aqui nós temos uma bruxa má, mas temos uma bruxa boazinha que vai ensinar para eles a importância da alimentação saudável. E aqui a mesma coisa, vocês podem utilizar os palitoches durante a história, depois permitir que a criança brinque. Nessa história nós temos ainda as casinhas, a casinha de doce, a casinha de legumes e frutas, tá? E aqui nessas casinhas vocês podem conversar com eles. Do que é feito a casa de doces? Do que é feito a casa de legumes e verduras? E mostrar as cartinhas. Essas cartas têm os alimentos da casinha, tá? E para as crianças maiores, do faz de conta, vocês podem conversar com eles. Como seria uma casa de legumes para vocês? Seria de melancia ou seria com outro vegetal? Então, permitir que a criança tenha essa imaginação de criar a sua própria casa de vegetais, tá bom? Então, depois que você contou a história, você pode apresentar os alimentos da casa da bruxa boazinha, da bruxa Felícia. Então, levando aí 3 alimentos da casinha para apresentar para eles. Vocês podem também preparar um doce numa versão que tenha frutas ou numa versão com menos açúcar. Então, aqui já entra nas oficinas de culinária, né? Então, por exemplo, fazer uma gelatina com suco de uva integral, com pedacinhos de maçã ou de uva, tá? Então, fazer um sorvete com frutas congeladas ou um picolé com frutas. Então, tem essas possibilidades. Pensando nas refeições temáticas, o que eu já fiz foi almoço ou jantar temático, e a decoração foi com a ajuda das professoras. Elas montaram uma casa feita com doces, pode ser uma casa feita com legumes, a criança pode desenhar e vocês colarem no papelão, formando uma casa, tá? Se você tiver tempo, façam com as crianças, se não, peçam ajuda para as professoras. Fizemos também o caminho ali da floresta, assim como na Chapeuzinho, João e Maria também tem a floresta, só que a diferença foi que eu peguei umas migalhas de pão e coloquei ali no caminho, tá? Coloquei também uma toalhinha ali para
criar um ambiente diferente e pensando em cardápios, tá? No cardápio do João e Maria, eu já fiz uma casinha, vou mostrar para vocês aqui, um prato em formato de casinha, com arroz, lentilha, cenoura, beterraba, tinha carne também. E aí eu montei o pratinho no formato de casinha e deixei ele de modelo. Então, a cada turminha, eu ajudava eles a montarem a sua própria casa. Nesse dia, como é uma refeição temática, que eles iriam montar o próprio pratinho, eu pedi autorização para estender um pouco o almoço, tá? Então, tem que pensar em tudo isso. Como eu tinha essa possibilidade, eu fiz essa casinha e eles foram montando ali do jeitinho deles, tá? Não precisa esperar que eles façam a casinha idêntica, mas só deles olharem a casinha modelo ali, eles já ficavam empolgados e eles montaram a casinha deles e depois foram comendo. Ah, o brócolis é o jardim. Ah, vou comer agora o telhado, que é a cenoura. Então foi bem legal essa experiência com as crianças. Fiz também uma salada com pedacinhos de pães, tá? Eu peguei o pão de forma integral, cortei em quadradinhos, assei e coloquei no meio da salada para dizer que é a migalha do pão da história. E de sobremesa, o que eu já fiz, a gelatina com suco de uva integral com pedacinhos de frutas, tá? Pode ser um outro doce, um doce que talvez apareça na história, tá? Então, pode fazer uma outra sobremesa numa versão saudável, tá? Então, essa foi a refeição temática do João e Maria, que foi um sucesso. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês. E agora a história Alice no País das Hortaliças. Diferente da história original, que ela vai para um país das maravilhas, aqui ela vai para um país das hortaliças, aprender a gostar de legumes e verduras, tá? Então, a Alice, ela é uma garotinha que não gosta muito de legumes e verduras. Ela um dia estava no jardim, seguiu um coelho, caiu num buraco de uma árvore e chegou no país das hortaliças. E lá ela encontrou algumas preparações que diziam, coma-me. E ela provou um pedacinho, ela não sabia do que era feito, da panqueca de beterraba, do bolinho de brócolis, do suco de cenoura. Então ela foi experimentando sem saber do que era feito. E a mesma ideia da história, ela fica pequenininha, ela fica gigante, tá? E depois ela descobre que era feito com legumes e verduras, e ela descobre que ela pode gostar desses alimentos, que esses alimentos podem ser saborosos. E aqui ela encontra uma horta encantada. Em vez de um jardim cheio de flores, aqui nós temos uma horta com legumes e verduras que cantam. E a musiquinha é a seguinte: na horta encantada, Alice vai saber. Verduras e legumes, que bom é comer. Na horta encantada, vamos celebrar. Com saúde e alegria, juntos a brincar. Na horta encantada, Alice vai aprender que com esses alimentos é fácil crescer. Então, eles cantam essa musiquinha para Alice. Em seguida, ela encontra uma lagarta que adora verduras. E no momento ela estava comendo espinafre e ofereceu para Alice. A Alice já estava encantada com todo aquele país cheio de magia e diversão e resolve experimentar o espinafre e descobre que gosta, tá? E aqui ela encontra o chapeleiro maluco e o coelho, que estão indo levar verduras e legumes para a rainha do país das hortaliças. E eles levam a Alice para conhecer ela. Aqui a rainha vai falar sobre a importância de comer esses alimentos e a magia, né, os poderes que esses alimentos oferecem para nós. Então aqui no final tem o chá do chapeleiro maluco, onde a Alice vai experimentar todos os alimentos que ela conheceu. Então tem a panqueca de beterraba, tem um pãozinho de queijo de abóbora, tem bolo de espinafre, tem suco de cenoura. Então aqui ela descobre que os alimentos podem ser deliciosos, mesmo sendo feito com verduras e legumes. No final nós temos uma receita do bolo de abobrinha, tá? Também aparece na história. Na história da Alice, nós também temos os palitoches que vocês podem utilizar durante a contação de histórias. Temos também as cartas com os alimentos da horta, tá? Então vocês podem apresentar os alimentos, mostrar para as crianças, quem sabe qual é esse alimento.
Então vai apresentando cada um alimento da hortinha durante a história ou depois que você encerrar a história. Depois da história, vocês podem apresentar alguns alimentos que apareceram durante a história, tá? Pode levar ali uma verdura, um legumes, apresentar para as crianças, fazer essa roda sensorial e depois uma degustação, tá? Ou uma oficina de culinária, que pode ser com a panqueca de beterraba, com o bolo de abobrinha, com o pãozinho de abóbora, que também faz parte da história, tá? Essa é uma possibilidade de fazer uma receita com as crianças. Depois de contar essa história, vocês podem fazer uma brincadeira com eles. Então você mostra que eles foram convidados para o chá do Chapeleiro Maluco. E aqui vocês podem preparar um ambiente de um chá. Então eu coloquei uma toalhinha, coloquei um bulizinho, as xicarazinhas e os alimentos. Você pode levar réplicas ou alimento ali in natura, de verdade, né? E falar para eles que é o chá do Chapeleiro Maluco. E no chá do Chapeleiro Maluco tem alimentos saudáveis como legumes e verduras e eles têm que preparar um chá maluco. Então, pergunta para eles, o chá de vocês vai ter o quê? Abobrinha? Cenoura? E aí eles vão brincando ali, preparando o chazinho numa brincadeira de faz de conta, e depois eles vão oferecendo para os amiguinhos, né? Eles vão brincando entre eles, você só vai ali conduzindo a atividade, tá? E depois vocês podem fazer uma roda sensorial, onde vocês vão realmente explorar o alimento ali que eles estavam brincando, tá bom? Então, essa é uma possibilidade e que vocês podem levar para a refeição temática. Aqui no caso, o que se encaixa melhor é um lanche temático que vai ser o chá do Chapeleiro Maluco. Então, vocês preparam ali um ambiente, colocando uma toalhinha, colocando a xicarazinha, o bule, tá? E pode colocar, se quiser, uns legumes de decoração e preparar algumas refeições inspiradas na história para o lanche. Então pode ser um bolo de abobrinha, suco de cenoura com laranja ou um chá. Também tem chá na história, chá de hortelã. Pode levar palitinhos de legumes, tá, no lugar da fruta ali. Então pode ter um molhinho de iogurte para eles molharem esses palitinhos de legumes. Então essa é uma opção de preparar um lanche temático que seria o chá do Chapeleiro Maluco. E a última história é o João e o pé de feijão no mundo das leguminosas. Aproveitar essa história para explorar bastante os poderes, as variedades das leguminosas, tá? Então aqui a história começa bem parecida com a original, tá? Então o João vende a vaquinha, em troca ele pega os feijões e aqui você pode ter um feijão de cada tipo e mostrar os feijões mágicos para as crianças. Falar que a mamãe dele jogou pela janela e cresceu um pé de feijão gigante. Aqui, ó, tem os feijões, as vagens com os feijões, né? E ele vai subir nesse pé de feijão, ele chega até o mundo das leguminosas. E nesse mundo, nós temos o Castelo das Leguminosas, a Fernanda Feijó, é uma menininha que mora nesse mundo e que quer apresentar esse mundo para o João. Então ela leva ele até o castelo e mostra as leguminosas que existem nesse mundo, tá? Nesse momento, para deixar a história mais interativa, vocês podem colocar na frente das crianças essas cartinhas que vem no material, que são os feijões da história, são os feijões da cartinha, ou vocês podem colocar os feijões em saquinhos e pedir para eles irem relacionando os feijões da história com os que estão ali na frente deles. Então, cadê o feijão fradinho, que é esse que tem um desenho? Então, mostrando cada feijão que o João conheceu. E o João conheceu esses feijões, descobriu o quanto as leguminosas são poderosas, que dão força. E são alimentos muito poderosos e por isso eles têm um guardião, que é o gigante. Só que esse gigante, ele é bravo, ele é um guardião, né? Ele precisa proteger as leguminosas. Então, ele ficou bravo. Mas o João conseguiu escapar do gigante. E como a Fernanda achou ele muito corajoso, ela deu alguns feijões para o João levar para o mundo dele, plantar e comer esses feijões, para ele crescer forte. Então, aqui no final, o João, ele leva esses feijões, planta, ó, então aqui tem o plantio das leguminosas, e agora ele nunca mais passa fome, porque ele come esses feijões,
e também vende, então é o sustento da família dele, tá? E aqui a mesma coisa, nós temos os palitoches para vocês usarem durante as histórias ou deixarem as crianças brincarem. E aqui vocês podem dar até uma sugestão no momento ali da brincadeira das crianças. E se o gigante fosse bonzinho? Como seria essa história? Será que o João ia ficar no mundo das leguminosas, não ia voltar para o mundo dele? Será que ele ia convidar o gigante e a Fernanda para ir no mundo dele? Então, incentivar essa imaginação deles, estimular, né? E aqui nós temos o pé de feijão gigante também, para mostrar para eles as vagenzinhas, mostrar realmente como o feijão cresce, tá? Pensando em oficinas de culinária com essa temática, nós podemos levar qualquer receita que tenha leguminosas. Mas existem muitas receitas, então nós precisamos pensar em receitas práticas para culinária, como hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha, hambúrguer de feijão carioca, ou um patezinho de grão de bico. Podemos fazer também salgadinho de ervilha assada, tá? Dá para temperar ali com as crianças e levar para o forno. Dá para fazer o mesmo com o grão de bico. Então essas são algumas opções que eu já fiz e deram certo, tá? E na refeição temática dessa história, nós podemos focar mais no almoço ou jantar, porque nós temos a possibilidade de incluir mais leguminosas ali nessas refeições e até a possibilidade de preparar uma refeição temática vegetariana, tá? Então vamos começar pela decoração. A decoração, como eu sempre falo, essa ajuda para as professoras. Elas criaram um castelo de papelão, o castelo da história, e criaram um gigante, tá? Então, tudo com a ajuda das crianças. Então, isso ajuda bastante. Eu levei as toalhinhas, levei também um pé de feijão para as crianças verem como o pé de feijão cresce, e levei os tubetes com vários tipos de feijões e deixei ali na entrada para eles irem conhecendo. Também teve a minha vaquinha, que é famosa. Eu fiz uma vaquinha de papelão, guardei ela e eu levei ela no dia dessa refeição temática e deixei ela bem na entrada e coloquei uma vaquinha, vende-se, porque na história ele vende a vaquinha, né? Levei também algumas decorações de galinha para colocar ali no refeitório. Elas fizeram umas galinhas de decoração para as mesinhas, tá? Então, tudo isso deixa o ambiente diferente, mais atrativo para a criança, tá? E chama mais a atenção dela para aquele momento. Cria uma memória afetiva daquele momento, né? E agora, cardápio. Esse cardápio aqui, ele pode ser totalmente vegetariano, tá? Então, podemos trabalhar aí com o feijão cozido, levando um feijão diferente. Então, em vez de feijão carioca, feijão preto, que é o mais comum, levar um feijão branco cozido. Ou uma salada com feijão fradinho. Feijão branco também dá para colocar na salada. Dá para fazer almôndega de soja, tá? Dá para fazer hambúrguer. O hambúrguer lá da oficina de culinária também dá para ser feito mini hambúrguer de alguma leguminosa. Então, é a possibilidade de incluir uma refeição vegetariana, tá? Então, essas foram algumas ideias de como transformar contos de fadas em contos nutritivos e transformar as suas atividades de educação nutricional, as suas oficinas de culinária ou refeições temáticas em momentos mágicos, divertidos e lúdicos, sem deixar a nutrição e a alimentação saudável de fora. E se você gostou desses materiais, acesse nosso site toquenutritivo.com. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado para se inspirar e levar uma educação nutricional cheia de contos nutritivos. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Qual será o próximo conto de fadas que eu vou transformar em contos nutritivos e trazer aqui no Nutra Educa Mais? Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, siga o nosso canal, assim sempre que tiver um episódio novo, você vai ficar sabendo. Nós temos também um grupo de nutricionistas, onde eu compartilho ideias e novidades de educação nutricional. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, é só você entrar através do link aqui na bio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!